Você já deve ter ouvido falar desse indicador aqui do tal do ciclo do Bitcoin. Até uma criança consegue ganhar dinheiro com Bitcoin se aprender essa fórmula. 3 para cima, 1 para baixo. 3 para cima, 1 para baixo. Ou desse indicador gratuito de sentimento, criado pela Alternative Me. Dá uma olhada aqui. Aquele índice do medo da ganância? Sim. A gente plotou todas as ocorrências históricas dele e os retornos 7 dias adiante, 30 dias adiante, 6 meses adiante. Contra-intuitivamente, talvez, os retornos pro futuro são mais altos quando o índice tá mais perto do 100, quando o mercado tá mais eufórico. Caramba. Ou então esse vídeo aqui dizendo que o dia 22 é um indicador fantástico para você decidir se você vai comprar ou vender todo o teu dinheiro. Já dá uma olhada nesse vídeo aqui também? Então dia 10 e dia 22 são dias que podem fazer marcação de pivô. Então dia 22 eu vou vender 100% dos meus etéreos. Tá bom, quero te mostrar hoje por que essas ferramentas são ferramentas de amadores e como a gente tem que subir muito a régua ainda para falar sobre indicadores focados em investimentos. Hoje eu quero te apresentar algumas ferramentas que a gente desenvolveu aqui na Target e que elevam essa barra para nunca mais voltar nesse tipo de assunto. São realmente ferramentas profissionais que podem ser utilizadas para tomar decisão e de uma forma inteligente, como eu vou mostrar aqui para vocês nesse vídeo. Prazer, eu sou o Willis Trapazon, sou investidor profissional em criptoativos. Eu já ganhei milhões de dólares investindo nesse mercado e hoje eu ajudo centenas de pessoas a fazer o mesmo, sem ficar com o dinheiro de ninguém, sem promessas de retorno absurdas e também sem vender nenhum curso. Se isso é uma coisa que te interessa, já senta o dedão no like aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos para mais um vídeo. Primeiro eu quero que você entenda por que eu estou fazendo esse tipo de comparação. Não quero que pareça que eu sou um detrator. Não tenho nada contra o trabalho dessas pessoas. Acontece que eu quero trazer à luz a diferença abissal que existe entre esse tipo de informação com o tipo de informação que nós utilizamos aqui para tomar a decisão. É uma diferença muito, muito grande. Se a informação de verdade não circula, você vai ter opinião sobre o quê? Só sobre porcaria. Mais ou menos como quem assiste a Globo aí tenta se informar sobre política. Não vai dar para tomar uma decisão informada nunca. E é isso que eu quero diferenciar. Talvez tenha que trazer a matéria da Globo aqui para vocês, para poder fazer a comparação com uma informação verdadeira. Então você imagina a cabeça de alguém que encontrou um padrão que aconteceu 2 vezes na história e decide, então, multiplicar isso dizendo agora, no dia tal, vai acontecer tal coisa. Ou pior, eu vou tomar a decisão de vender tudo que eu tenho aqui no dia 10 ou 22, porque isso aqui aconteceu nas últimas 2 vezes. É uma coisa de maluco, não só de doido, é uma coisa feita claramente para chamar a atenção de pessoas ou de algum desavisado aí que possa estar procurando entretenimento. Então, é realmente o tipo de trabalho que esse artista aí promove, né, na internet. Então, olha que loucura pensar isso, que um padrão, só porque aconteceu 2 vezes, vai continuar se repetindo para sempre, ou vai acontecer na 3ª vez. No mundo das ações, foi muito popular esse tipo de abordagem um tempo atrás. Alguns anos atrás, para ver como o cripto está muito pouco profissionalizado ainda. Ah, tem um trade que funciona toda segunda de manhã, ou toda segunda de tarde, ou toda vez ao meio-dia, ou só nos dias pares, né? É um tipo praticamente de uma simpatia. Então não tem como levar esse tipo de coisa a sério no dia a dia hoje. Já vou comparar com uma coisa de maior qualidade. Ou então essa informação de que o Bitcoin a cada 4 anos tem o ciclo dele, que ele sempre vai subir a cada tanto tempo, ou sempre vai cair em determinada data, a cada 4 anos sempre acontece a mesma coisa. Se uma informação que você está utilizando para tomar decisão é a mesma informação que uma criança consegue descobrir na internet pesquisando em poucos minutos, é porque não é uma informação altamente qualificada. Se você acha que vai ter uma vantagem sobre investidores profissionais usando esse tipo de informação para tomar decisão, com certeza você vai se dar mal. Então é claro que é uma informação que não serve para nada, que todo mundo já sabe e que não vai te trazer vantagem nenhuma. O mesmo acontece com o caso desses indicadores da Alternative Me, por exemplo, esse indicador de criptoativos que fala sobre o sentimento do mercado, que é um mecanismo que calcula sentimento de uma forma completamente errada, como eu já vou comentar. Então quem investe e acompanha esse indicador há mais tempo já percebeu divergências, ele é um indicador muito atrasado, ele só vai mostrar pessimismo quando o preço já caiu muito e otimismo, euforia quando o preço já subiu demais. Então você tem uma circunstância que é a seguinte, você tem um indicador atrasado e daí você tirar a conclusão de que utilizar esse indicador quando ele está em euforia para tomar decisão depois que o preço já subiu, ele consegue ser ainda mais maluco. Quer dizer, eu vou comprar agora que o preço já subiu. Olha que genial. Então se você fizer isso aí, provavelmente você vai se dar muito mal também, porque é uma informação extremamente desqualificada. Então tá bom, vamos aos bons exemplos agora. Eu trouxe aqui para vocês alguns indicadores que a gente desenvolveu aqui, mas eu quero começar por um indicador que eu apresentei no vídeo, onde eu fiz a previsão de que o Bitcoin bateria 120 mil dólares esse mês. Dá uma olhada. O que vocês estão vendo nesse indicador aqui? Esse indicador ele mede a variação do fluxo de capitais no mercado financeiro. Então a gente está tentando entender aí se tem mais ou menos dinheiro em circulação. A lógica é muito simples. Se tem muito dinheiro circulando no mercado financeiro, significa que as pessoas têm mais dinheiro poupado, mais dinheiro disponível, e de mais dinheiro disponível faz com que o dinheiro disponível vá parar em ativos financeiros.
porque simplesmente as pessoas com muito dinheiro sobrando, elas tendem a investir uma parte desse valor. Então é isso que a gente vê acontecer com uma probabilidade muito elevada. E é isso que vocês estão vendo nesse indicador aí. Tá bom, o que vocês estão vendo aqui então? Esse indicador é o mesmo dado, só que ele está rotacionado para frente. Essa é uma variação do indicador que ela serve para fazer o seguinte: existe um tempo entre esse dinheiro passar a existir e esse dinheiro ir parar no mercado financeiro de alguma maneira, ou ir parar em criptoativos. Então, esse tempo que demora para acontecer as coisas, então, já que leva tempo, eu rotaciono esse indicador para frente, para que ele coincida, né, com o tempo que se espera que isso demore para acontecer. Então aí você vê que o indicador está indicando alta para o mês inteiro ainda. Isso é bem interessante. Tá bom, então qual que é a prova definitiva que isso aqui pode funcionar? Bom, aqui tem então, nesse gráfico aqui para vocês, as variações do preço do Bitcoin em preto, com as variações desse indicador em azul. Aí fica bem mais evidente o quanto essas coisas andam lado a lado. Elas certamente andam em direções próximas, tá? E às vezes ela chega a uma coincidência surreal, que é o que está acontecendo agora. Então ele está literalmente passando aí por um período onde esse fluxo de capital está aumentando, e isso tende a impactar outras variáveis. Então não dá para tomar decisão com base no indicador só, seria maluquice, né? Imaginar que esse indicador aqui resolve todos os problemas, mas o uso dele em conjunto, ele tem uma relação de causa e efeito das coisas. A gente mede a quantidade de dinheiro em circulação, esse dinheiro em circulação costuma afetar o Bitcoin, tem uma alta probabilidade, e aí ele tende a afetar uma outra camada de análise. É aqui que eu vou apresentar para vocês como essas coisas se conectam. Tá bom, eu já tinha dado uma palhinha para vocês desse indicador aqui que foi utilizado no vídeo dos 120 mil. Lembre-se, por favor, que isso aqui não tem nada que ver com o M2, tá? Que é uma besteira que circula na internet. A gente vai desenvolver um relatório só falando sobre esse assunto. Tá? Não tem nada que ver. É outra coisa. Não é M2. Essa métrica aqui, até porque vocês nunca viram um gráfico parecido com esse na internet. Agora tem 3 novos indicadores que são influenciados por esse e que eu quero apresentar para vocês. E que são proprietários nossos. Eles são indicadores complexos, eles são índices complexos que calculam mais de 300 variáveis por trás somente dessas 3 métricas que eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou dar uma ideia para vocês de como isso funciona e por que isso faz tanto sentido de analisar. Por que oferta e demanda, tá? Vou começar por oferta e demanda. Por que oferta e demanda? Porque todos os ativos financeiros são influenciados por oferta e demanda. Então, milho, soja, trigo, do ponto de vista de commodities. Ações são influenciadas por oferta e demanda. Títulos de renda fixa são influenciados por oferta e demanda. E adivinha, né? Criptoativos também são influenciados por oferta e demanda. Então, como é que ele pode fazer para medir a oferta e a demanda dessa classe de ativos que parece uma coisa de outro planeta? Até alguns modelos que são comuns aí na internet, como o do Stock to Flow, ele tenta projetar o preço do Bitcoin só baseado na oferta, imaginando uma demanda constante. Isso é uma maluquice, porque esse modelo se quebrou faz tempo já. E em pouco tempo ninguém vai mais dar bola para esse modelo, realmente. Mas quando você usa oferta e demanda juntos, aí você tem um senso bem descritivo, bem melhor do que está sendo falado. Aí na tela você está vendo o indicador de oferta e demanda de uma forma aí que a gente não tinha divulgado ainda, né? Até num horizonte de tempo maior. Tem esse cálculo ainda mais para trás, mas aqui ele faz bastante sentido. Vocês podem ver, por exemplo, que no período de 2017, ali no preço fez pico, a oferta estava muito acima da demanda. Vocês podem ver ali que em 21, oferta acima da demanda mais uma vez. O gráfico não tem o detalhamento que é necessário para ver tudo no detalhe, mas é isso de propósito, porque essa informação é muito cara, ela vale muito. E vocês podem ver que a linha da demanda e da oferta, elas se descolaram de forma bastante significativa desde 2024, aproximadamente, onde demanda está bastante acima da oferta. Então, muita gente ali, até 23, realmente, onde o preço ainda subiu bastante, ainda tinha alguma dúvida sobre essa ótica do que estava acontecendo, será que o mercado vai voltar a cair? Mas de lá para cá, não. É cada vez mais claro que a demanda está bem acima da oferta, com alguns detalhezinhos que merecem atenção. Então, uma informação que todo mundo pede agora, vou comprar o Bitcoin a quase 120 mil dólares, no dia que eu estou gravando hoje está 119.700 de novo. Já bateu 120 mil, caiu para 116, agora voltou para 119 uns quebrados, está quase 120 novamente. E agora, devo comprar esse preço? Tá maluco? Como é que eu vou comprar um ativo tão caro? Então, como é que eu sei se está caro ou barato? Uma das formas é ver essa dinâmica de oferta e demanda. E o que a gente consegue ver agora é que a demanda está muito acima da oferta. E isso é fundamental para descrever que o ativo não está muito caro. Em períodos onde o ativo está muito caro, você tem choques de oferta. O que fica daí, tá? Eu não preciso ser um gênio da matemática para dizer para vocês que o preço vai subir, se eu sei que a demanda está acima da oferta. Só que para isso é exigido, né, um esforço muito grande de calcular essas métricas aqui e que elas tenham algum nível de precisão, de preferência, né, com validação estatística, que é exatamente o trabalho que a gente fez. Então aqui tem um grande diferencial já do nosso trabalho, né, para as outras comparações que eu fiz até agora. É fácil entender também que a oferta serve como um freio aos preços no momento que ela sobe muito.
E aqui eu quero trazer um exemplo para vocês de alguns momentos que vocês vão reconhecer. Se você já investe em Bitcoin, você vai reconhecer esses momentos aqui, e eles explicam muito melhor a realidade do que a ideia prática de que a oferta do Bitcoin é limitada. Não, então o preço vai subir para sempre. O preço só subiria para sempre se a oferta fosse limitada totalmente. Então a oferta não é totalmente limitada, ela é limitada, isso é verdade, do ponto de vista da oferta total, não do ponto de vista da oferta disponível, por exemplo, né, ou da oferta circulante. Existem formas diferentes de medir oferta que explicam melhor o fenômeno do preço subir, cair, parar, voltar, oscilar, do que a ideia de que não, a oferta é limitada. Pronto, você não precisa saber mais nada, basta investir para longo prazo. Isso é coisa de maluco, tá? Não dá para investir em nada sem acompanhar indicadores, nem numa empresa, nem em commodities, nada. Qualquer um que trabalhe com qualquer categoria, com uma empresa, vai comprar uma empresa e fechar os olhos, não, tá tudo certo aqui, não precisa de indicadores, não precisa analisar nada. Então, todo o esforço é resultado de trabalho. Então, tem que analisar as coisas para poder botar dinheiro, senão você começa a virar um apostador e não um investidor. Essa diferença é bastante substancial. Então, deixa eu explicar para vocês, por exemplo, nesses momentos chave aqui, vocês estão vendo no gráfico, o nosso índice de oferta explica muito bem como a oferta serviu como um freio para o preço do Bitcoin. Dá uma olhada aqui, o primeiro momento aqui foi março de 2024, onde o preço subiu bastante, ele foi dos 40 ali para os 70 mil dólares, e pouco mais de 70 mil dólares, e fez um pico local. Ele ficou caindo por cerca de 6 meses. E naquele momento a oferta fez uma máxima bem importante, ela serviu como um freio. Então esse é um componente fundamental da explicação de por que o preço para de subir de vez em quando. A oferta sobe muito. Num segundo momento nós temos ali janeiro desse ano, dezembro para janeiro desse ano. O que aconteceu também? Um grande pico na oferta, então um grande crescimento na oferta. Isso significa que, como o preço subiu demais, você foi ali de 70 para 109 mil dólares aproximadamente, foi um pico relevante, você tem a seguinte perspectiva. Quem tinha comprado a menos de 70 mil dólares começou a vender, porque estava com um lucro já significativo. E isso acontece com muita frequência. Então sempre tem alguém comprando, de repente essa pessoa está com bastante lucro porque o preço subiu, isso atrai uma nova oferta de Bitcoin. Então aumenta a oferta no sentido do que está circulando. Isso age como um freio no preço. Então, isso acontece em ondas, toda hora acontece, mas alguns movimentos são muito mais relevantes do que outros. Então, é bem importante estar atento. Às vezes, o pico da oferta marca fundo, como dá para ver no mercado também nesse gráfico. Então, não é só olhar que fez pico aqui e tomar alguma decisão precipitada, tá? O ponto aqui é que a oferta age como um freio. A oferta não é explicada somente pelo fenômeno da oferta limitada, e a oferta marca freio, as variações grandes de oferta marcam freio do preço, tá? E quando a oferta cai, o preço costuma estar caindo. O contrário do que pensaria originalmente. Para superar a discussão de que a oferta é limitada, essa é a única forma de ver tudo, basta ver que nós temos um subíndice desse componente de oferta, explicar um pouquinho também como que é composta a oferta. Ela é composta por uma série de subíndices, que dentro de um subíndice tem vários outros indicadores. Então, dentro da oferta limitada, além dessa ótica, né, uma ótica superior a ela, seria a ótica da oferta disponível, que é quanto tem disponível. Então, a oferta máxima é 21 milhões de unidades. Tá? O total, atualmente, são 19 milhões e 600 e poucos mil. E a oferta disponível é de 19 milhões e poucos mil? Não. Você tem cerca de 3 milhões nas corretoras. Então essa é uma ótica de olhar o quanto a oferta está disponível. Mas tem outras formas de analisar também. Então olhando o quanto os bitcoins que foram comprados são movimentados, é possível daí derivar que uma parte dos bitcoins tem uma alta predisposição para serem vendidos. Então daí você tem um número um pouco maior do que o que tem na corretora, que é de cerca de 5 milhões. Então a gente analisa, para compor o quanto a oferta está disponível, a gente soma, né, e faz um subíndice entre quanto tem nas corretoras e outras variações dessa métrica, quanto tem disponível para venda e variações dessa métrica e algumas outras, né, cerejinhas do bolo ali para compor esse índice. Vocês conseguem ver o índice completo aqui, que dá para ver que o índice tem caído. Então a oferta disponível tem caído por essa ótica. O que é interessante notar? Que esse é um componente da oferta, não é toda a explicação da oferta. Se eu estou contando para vocês que se o preço sobe, a oferta sobe, então tem outros componentes associados à oferta. Por exemplo, envio para corretoras, para os bitcoins serem vendidos, ou a simples realização de lucro acaba impactando a oferta de alguma maneira. Então tudo isso faz com que a gente tenha um componente de um índice maior, onde tem a oferta, e seus subcomponentes, e dos seus subcomponentes, os seus indicadores. Assim que a gente consegue descrever de forma bastante rigorosa a oferta do Bitcoin, que leva, então, ao gráfico que vocês viram antes, né? Tem oferta e demanda.
Então a gente faz a mesma coisa para esses componentes que a gente quer estudar. A gente faz isso para demanda, a gente faz isso para sentimento. E a gente analisa uma série de variações disso para compor o indicador principal. O que isso quer dizer? Que o indicador principal ele vai dar uma boa fotografia do que está acontecendo. Enquanto os subcomponentes vão dar visões de mais curto prazo do que está acontecendo. Talvez a gente consiga ver coisas que vão afetar de hoje para amanhã nesses subcomponentes. E tem coisas que a gente vai olhar o componente principal, né, que é o índice da oferta. E pelo índice da oferta a gente vai ter uma fotografia mais ampla, né? De se ele movimentar, ele tende a impactar por mais tempo. Quando alguns subcomponentes dele movimentam, talvez isso impacte 2, 3 dias depois. E assim a gente compõe índices e subíndices para ter uma noção do que está acontecendo no mercado do ponto de vista da oferta. E o índice de demanda? O índice de demanda vai nos ajudar a ver uma série de outros componentes do lado da demanda. O que é demanda? É fluxo comprador, é se os ETFs estão comprando ou não, é se quanto a rede está sendo utilizada. Não quero abrir, claro, todos os componentes aqui, mas a função é contar para vocês que a gente analisa tudo que pode ser utilizado como informação de inteligência que compõe a demanda. Então a gente está fazendo esse esforço. Então, já que a oferta não descreve tudo e não explica tudo, deixa eu olhar para o outro lado aqui. Interesse realmente no Bitcoin que pode ser considerado e medido, né, como uma forma de demanda. Então, quando vocês veem falar na internet, por exemplo, os ETFs estão comprando. Vocês sabem por que falam tanto de ETF na internet? É claro que ele é um componente importante, mas o ETF é um dado público, que é gratuito e que todo mundo tem acesso. Então, se todo mundo tem essa informação, adivinha, né? Ela não serve para tanta coisa assim. E para nós, mesmo o fluxo de capitais que vão fazer parte da demanda, que é um componente da demanda, ele é muito maior do que o componente ETFs. Então dá uma olhada aqui, por exemplo, na conta que a gente fez do quantos ETFs importam. Então aqui eu peguei um dado no tempo, do dia 12/7. Então o que eu estou medindo aqui? O quanto os ETFs importam do ponto de vista do fluxo, que é um componente da demanda. Então uma parte da demanda é explicada por fluxo de capitais. Mas os ETFs, todo mundo fala na internet que são muito importantes, o IBIT está comprando, a BlackRock está comprando tudo, então aqui você vê que os ETFs todos somados, BlackRock, VanEck, todos os outros, tá? São menos do que 20% do fluxo de comprador do Bitcoin, que é uma partezinha da demanda. Então veja o quanto isso aqui é completo. Você ouve muito falar de ETF na internet de novo, porque é um dado gratuito que não vai te dar vantagem nenhuma. Os ETFs não antecipam nada, ele é um dado que vai servir na maior parte do tempo como uma informação atrasada. Isso que eu quero que você conheça aqui hoje. O quanto superior é a abordagem que a gente utiliza aqui dos prints que você costuma ver circulando por aí através de influenciadores. E o sentimento, o que representa? O sentimento representa, não como na Alternative Me, lá, a opinião do vizinho, mas no nosso caso representa o posicionamento de players. Se tem lucro realizado ou não, se tem prejuízo realizado ou não, em qual perspectiva, em qual tamanho, né? Como é que isso aí está em relação a desvio padrão, como é que isso está, por quem está sendo feito, quem está comprando, quem está vendendo. Então tudo isso a gente conseguiu compilar num índice de sentimento. Olha quanto é valiosa essa informação. Eu vou trazer mais um dado aqui interessante, tá? Olha o indicador de sentimento, o que aconteceu com ele quando eu lancei o desafio ali do Bitcoin batendo $120 mil no dia 2 de julho. E olha como está agora em 16 de julho. Dá uma olhadinha. No dia 2 de julho, quando eu lancei o desafio, essa aqui é a perspectiva dele. Então eu coloquei um componente adicional aí que dá aceleração. Então o que estava acontecendo? Tá? Eu vi o fluxo de capital projetado para crescer durante o mês e nós vimos aqui que o sentimento, ou seja, o posicionamento dos players, de grandes players em especial, estava aumentando, estava acelerando, assim como em altas passadas. Então esses dois componentes juntos me ajudaram a visualizar que o preço tenderia a ter uma alta significativa. E, de fato, é o que está acontecendo. Então, depois, o que o sentimento mostra? Tá? Ele é como se fosse aqui, quem já veio do universo de ações, sabe que o mercado tenta antecipar as coisas que vão acontecer. Então, quando alguém compra uma ação, o que ele está buscando fazer? Antecipar que essa ação aqui vai lucrar mais, faturar mais, ou crescer, ou alguma métrica tende a melhorar. E aqui é a mesma coisa. O mercado tende a se posicionar antes das coisas acontecerem. Então, o sentimento ele anda antes da demanda. Né, até com um prazo aí de quase um mês de antecipação. Então, alguns sinais que o sentimento dá, claro que eu não estou contando todo o segredo aqui, ele ajuda a entender o que tende a acontecer com a demanda. E adivinha o que acontece quando a demanda sobe e a oferta cai? Bingo. Tá bom, agora faça a seguinte comparação. Olha a diferença entre o que eu estou apresentando aqui para vocês, que tem relações de causa e efeito bem claras, e a gente fez testes estatísticos para comprovar que isso aqui tem significância, e a capacidade de informação que alguém que tem essa ferramental vai ter para prever o futuro, né? Não é para prever o futuro, é realmente para investir, tá? Para tomar decisão. Quanto isso aqui é relevante para tomar decisão. Comparem isso com o poder informacional que alguém tem com esses dados versus alguém que está usando uma simpatia, uma informação que qualquer criança consegue pesquisar na internet em 5 minutos, né? Ou um dado aberto, gratuito, que você consegue achar no Google em 5 segundos. Ou olhando por outra ótica, quem você acha que tem vantagem? Eu
Ou esses caras aqui que estão tentando utilizar de adivinhação. Ah, toda vez vai acontecer a mesma coisa. Não, esse indicador de sentimento atrasado aqui é muito bom. Ou o cara usando simpatia para fazer operações. Por favor, né? Não tem comparação realmente as duas abordagens. Olhando de outra maneira, você investiria numa empresa que você não sabe qual é o gestor, se tem margem, se está crescendo ou não, ou coisa parecida, né? Sem ter noção de números, sem avaliar dados? É uma loucura, você está apostando se você fizer isso aqui, investindo a partir da dica do amigo. Mas é o que quase todo mundo faz, né? Eu conheci pessoas que já investiram milhões até em criptoativos sem ter noção do que estava fazendo, assim, olhando isso, sabe? Olhando informações que parecem ser verdade, nossa, que soam como verdade, que um especialista falou, mas que não tem nem pé, nem cabeça, e muito menos tem rigor técnico para você tomar decisão. Mais do que isso, eu quero deixar um teste para vocês compararem aqui do CEO da CryptoQuant, o dado público que eu fiz, hein? O CEO da CryptoQuant, ele anunciou, é uma empresa especializada em dados. Ele anunciou publicamente ali por janeiro, fevereiro, ali, ele anunciou, agora acabou o mercado de alta do Bitcoin. O Bitcoin foi de 109 para uns 85 mil dólares. Ele falou, agora vai cair para sempre, vai passar anos caindo. E eu publicamente corri, né, pra internet, né, pro Instagram, e falei, esse cara tá errado, né, ele não sabe o que tá falando, por esse motivo. Toma, né, passou alguns meses, ele foi bastante honesto, né, veio a público e dizia, errei, né, desculpem. Mas de fato, aqui não é questão de estar certo e errado, assim, é para vocês verem a qualidade de informação que a gente analisa aqui. Ela é superior, assim, não a mídia, né, que está falando do assunto, mas a pessoas que estudam esse mercado profissionalmente no exterior. Então, esse é o tipo de qualidade de informação que a gente tem aqui para compartilhar com vocês. Então, se você quer acompanhar de verdade pessoas que já estão investindo, tendo retorno e fazendo as coisas pelo menos da melhor maneira, uma maneira superior, né, à média, dá uma olhada nos links aqui na descrição que você vai conhecer rapidamente o nosso trabalho, a vantagem que é investir utilizando essa metodologia versus fechar os olhos e apertar o botão de comprar. De novo, se você achou legal essa informação, se inscreve no canal, compartilhe com aquele seu amigo que está fechando o olho aqui, apertando o botão de comprar. E, por favor, né, deixe seu comentário se você achou isso interessante, se conseguiu ver a diferença entre as coisas, ou se está tudo parecendo muito, muito próximo da adivinhação. Tá certo? Um abraço para vocês, até o próximo vídeo.